Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo da série Do It Yourself, Faça Você Mesmo, né? A gente tem feito aí uma sequência aí, de gerador de 455 kHz, está para teste, né? Em FE de rádios AM, né? Eu fiz lá com um ressonador de 3 terminais, depois a pedido eu fiz um de 2, o mesmo, né, de 2. Porém todos os dois, né, usavam portas digitais, né, CI de portas digitais para fazer o oscilador, tá? Mas tá, teve dois inscritos no canal, tá? O Ribeiro e o Renato, tá, me pediram para a gente fazer uma transistor, tá? Então eu preparei aqui, tá, uma transistor aqui, tá, atendendo aí os inscritos do canal. Lembrar, gente, que eu procuro atender dentro do menor tempo possível, tá? Tem alguns pedidos aí que estão demorando um pouco mais, porque precisa de um pouco mais de elaboração, né? Porque eu gosto sempre, né, pessoal, de fazer um material bem completo assim para vocês, né? Esse material que eu vou apresentar, eu fiz aqui algumas anotações aqui, tá, de correção, mas eu gosto de apresentar um trabalho, né, que eu coloco anexos na descrição do vídeo para que vocês possam baixar, né, para você entender. E eu gosto de preparar um material realmente, né, que eu vá ajudar as pessoas a montar o circuito, tá? Então a proposta hoje, tá, é a gente montar esse gerador, né, de 455 kHz, tá, para poder fazer os testes da mesma maneira dos outros dois que usavam CI, tá? A única diferença é que este usa transistores, tá? Então eu tô aqui com o circuito, né, montado, tá? Então eu vou estar explicando rapidamente aqui para vocês, tá? Então é um circuito bem simples, tá? Ele usa, tá, transistores comuns, tá? BC548, BC549, tá? Então aqui eu vou ter, tá, dois, tá, osciladores, né, vamos dizer assim, geradores de sinais, tá? Um deles eu vou gerar, tá, uma baixa frequência, tá, aqui em torno de 450 Hz, tá? Que é o meu tom de áudio, tá? O meu tom modulante, tá? E aqui eu tenho um outro oscilador aqui, que é um oscilador, tá? Que usa aí como base, tá, um ressonador cerâmico, né, de 2 terminais, que vai me gerar justamente, né, os 455 kHz que eu preciso. Então aqui eu gero a minha portadora, tá? E aqui, né, eu montei aqui, né, um circuito muito conhecido, tá, que é um multivibrador astável, tá, com 2 transistores. E ele vai gerar, tá, uma frequência aproximada aí de 450 Hz, que é uma frequência de um tom audível bom, né? Geralmente os geradores, né, eles usam a frequência de 400 Hz, ou, né, ou usa as duas, ou 400 Hz, perdão, ou 1 kHz, tá? Esse aqui especificamente a gente chegou aí, eu arredondei em 450, tá? Fazendo os cálculos, eu vou mostrar aqui para vocês, né, considerando os componentes que a gente vai usar, deu uma frequência de 467 Hz, tá? Mas na real, perdão, devido aí às tolerâncias dos componentes, vai dar uma frequência próximo disso aqui, tá? Mas a ideia é o seguinte, então eu tenho aqui um oscilador ou multivibrador astável, né, como é chamado, tá? Que vai me gerar nesse ponto uma frequência de 450 Hz. Aqui eu tenho um outro, tá, gerador, né, que me gera os 455 baseado nesse ressonador aqui, tá? E nesse ponto aqui, né, onde eu consigo misturar ou mixar esses dois sinais, que é o sinal da antena, eu vou ter o meu sinal modulado, tá? Ou seja, o meu sinal modulante, a minha portadora. Então eu vou estar saindo aqui, tá, com uma frequência de 455 kHz modulada em 450 Hz, tá? A baixa frequência para me ouvir, né, e a alta frequência para me transmitir, tá? E daí como é que eu faço o cálculo, tá, gente? Aqui eu peguei isso na internet, tá? Só o cálculo que eu fiz aqui. Aqui tá explicando direitinho, tá? Como é que é a fórmula, né? Tem a fórmula 1, a fórmula 2.
e é baseado, tá, nesse e nesse resistor, nesse capacitor, tá? Esse resistor igual a esse, no caso aqui do nosso circuito 33 kHz, e esse capacitor igual a esse, que é 47 nanofarad, tá? Então a fórmula, tá, para mim achar a frequência, o que que é? É 1 dividido por 0,69 vezes, aí eu abro um parênteses, tá? R1 vezes R2, R1 vezes C1 mais R2 vezes C2. Então tá aqui. Então fazendo os cálculos, ó, colocando na fórmula, a conta aqui já está prontinha, né? Então vai dar a frequência, né? Eu fazendo os cálculos e fazendo a substituição, né? Tá aqui, ó, 33K com 47 mais 33 com 47. E fazendo o inverso, né? Ou seja, 1 dividido pelo resultado, eu vou ter uma frequência de 467,2 Hz, tá? Eu vou disponibilizar esse circuitinho aqui para vocês, tá? Em formato PDF, tá? Você vai ter um link lá para você baixar, né? E eu espero aí ter atendido aí, tá? A solicitação aí do Renato e do Ribeiro, tá? A respeito do gerador de 455, porém transistorizado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui, tá? Rapidamente aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? Ele já está montado, tá? Eu já fiz um teste prévio aqui, então vou mostrar para vocês o circuito montado, né? Eu tenho aqui o meu oscilador Astável, tá? E aqui o meu oscilador, né, de 455 kHz. Nesse ponto aqui, onde está o conector, eu vou tirar esse sinal aqui, só para saber a frequência de áudio, quanto a gente tá? E aqui a parte da antena, eu vou colocar um fio aqui, e vou fazer um teste aqui no rádio, né? Que eu já fiz esse teste antes, né? Eu não vou mostrar como utilizar, porque eu já fiz isso nos outros vídeos. Vocês podem estar consultando lá, ver como utilizar esse gerador de 455 kHz, tá? Inclusive lá na montagem, né, do rádio elenco que eu estou fazendo, fala muito a respeito da teoria, né? É uma série muito legal, a gente está na parte do FM, mas dá uma olhada lá na parte de AM, tem uma explicação muito legal de como fazer esses ajustes, né? Então aqui eu vou captar esse sinal para a gente ver a frequência que está aqui. Eu vou preparar aqui rapidinho e vou colocar aqui para funcionar, para vocês entenderem como é que é o funcionamento do circuito. Tá ok? A gente já volta aí. Bom, tô com o circuito aqui já montado aqui, né? Tô com a ponteira do osciloscópio. Tensão de alimentação, tá? 9 volts, tá? O consumo aqui está em torno de 6 mA, tá? O consumo dele já oscilando, né? Eu não tô vendo oscilar aqui. O que eu vou fazer para vocês, mostrar agora para vocês é o seguinte, ó, nesse ponto aqui, né, que é esse ponto aqui, eu vou medir quanto de frequência tem, tá? Eu coloquei aqui em torno de 450, né, mais ou menos, né? Eu arredondei aqui, posso arredondar tanto para baixo quanto para cima, que pelo valor dos componentes daria 467 Hz. Lembrar, né, que tanto o capacitor quanto o resistor tem aquela tolerância de mais ou menos 5%, né? Mas aí se você somar as tolerâncias, pode ser que dê até mais, uma variação maior do que essa aqui. Lembrar, gente, que esse oscilador aqui, né, é um oscilador monoestável, ele não vai gerar uma onda senoidal, tá? Ele vai gerar uma onda quase que quadrada, tá? Mas vamos dar uma olhadinha lá, ó. Então eu vou colocar nesse ponto, ó, e vamos ver o sinal lá, tá? Então tá dando aqui, ó, 510 Hz, tá vendo, ó? Então eu tenho um sinal de áudio aqui, um sinal de uma frequência boa para ouvir, tá? A gente vai ver isso no rádio depois. Então eu tenho aqui, ó, naquele ponto, que é esse ponto aqui, ó, eu arredondei para baixo, né? Mas se eu arredondasse para cima, eu estaria dentro dos 500 lá. Mas aqui, ó, 450 nesse ponto, que é a oscilação desse multivibrador Astável aqui, né? E nesse ponto aqui, né, ou na antena que eu vou pegar aqui, eu vou ter a mistura dos dois sinais. Então eu vou ter aquele sinal típico de modulação de AM, porém lembrar, tá, que não é um sinal senoidal, sinal quadrado. Então vai ter uma modulação meio quadrada, mas não importa, tá? O que interessa é a modulação do sinal para a gente captar. Então eu vou tirar daqui agora, ó, e vou colocar aqui na base da antena, ó. Então eu vou só aumentar a amplitude ali para a gente ver, mas vocês vão ver o sinal modulado lá que eu falei para vocês, ó. Tá vendo, ó? Só que é um sinal, escapou aqui, gente. É um sinal quase que quadrado, ó. Então eu tenho a minha modulação aqui quadrada, ó, é a minha modulação de AM, tá? Então não, a frequência, tá? Ele não vai mostrar aqui por causa dessa oscilação, tá? Na realidade eu tenho a mistura das duas, eu tenho duas frequências aqui. Eu tenho a frequência de 455 kHz, tá? E a meu sinal de áudio, né? Meu sinal modulante que está em torno ali de 500 Hz, tá? Então esse é o sinal típico, né, da modulação em amplitude. Então o que a gente vai fazer agora, escapou o sinal aqui de novo.
Aqui, ó. Escapa a barrinha aqui, olha lá. Tá um sinal meu lá. Então eu vou tirar agora aqui e eu vou fazer o que, ó? Eu tenho meu sinal aqui. O que eu vou fazer, eu vou ligar meu rádio na faixa do AM. Vocês vão ver que, independente da frequência, ele vai apitar aqui, tá? Lembrar que colocar próximo da ferrite, o ideal é que esse fio seja um fio flexível, você consiga dar 2 voltas aqui em torno do rádio, tá? Eu não vou entrar no detalhe porque eu já expliquei isso em outros vídeos. Mas a ideia é justamente essa, tá? Que eu consiga captar esses 455 kHz aqui. E o tom que eu vou ouvir, né? O apito que eu vou ouvir é o apito dos 450 Hz, tá? Vamos lá então. Coloquei aqui, esse rádio aqui que eu reformei, gente. Ó, tô usando na bancada. Tá em FM, AM. Então tá aqui o meu apito, ó. Vocês podem ver, deixa eu aumentar o volume aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô mudando a frequência, ó. E o apito continua. Por quê? Porque a frequência, tá? Ó, se eu tirar, ó, é a frequência da FI, tá? É justamente para isso que serve esse teste, ó. Então, independente da frequência, ó, eu tô variando, ó. Em qualquer frequência que eu vou ter, tá? Os meus 455 Hz de sintonia da FI, e esse pi aí que vocês estão ouvindo é os 500 Hz, tá? Da frequência de áudio aí, tá? Então pode ver, eu tô variando a frequência, ó. Então em qualquer frequência eu tenho. Então esse, gente, é, né, o oscilador, tá? Pode ver que ele funciona perfeitamente, tá? É um oscilador totalmente transistorizado, né? Tá lá o meu sinal modulado, vamos dizer assim. Lembrar que a modulação é quadrada, né, em função do sinal do oscilador, né? Mas funciona perfeitamente, tá? Então espero aí que eu tenha atendido aí, tá? Os anseios aí, né? Os desejos aí do Ribeiro e do Renato, né? Que me pediram para que se fizesse, né? Um gerador de 455 kHz para testes, né? De FI de rádios AM, né? Porém transitorizados, tá? Então tá aqui, vou disponibilizar esse circuitinho para vocês todinho montado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, né? É só colocar os comentários, a gente vai tentar responder dentro do menor prazo possível, né? Mais uma vez, sempre à disposição, né? Para poder atender aí. Lógico que eu não consigo atender todos de uma vez, né? Mas a gente sempre tem uma fila lá de atendimento, de pedido de inscrito do canal, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, faça a inscrição, né? Deixe o seu joinha, o seu like, né? Se você já é inscrito, né, faça seus comentários, né, a gente terá o maior prazer em responder. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.